Olá, está começando mais um Com a Palavra o Coordenador. O assunto de hoje é publicidade e propaganda. Vamos falar um pouquinho sobre o curso e as áreas de atuação. E se você pensa em se especializar nesta área, fique ligado porque este assunto é para você. Você vê o trabalho deste profissional o tempo inteiro, seja nas ruas, em outdoors, na TV, redes sociais ou em outras mídias. Estamos falando do publicitário, o profissional que cria campanhas de publicidade, desenvolve a imagem de uma marca, cria embalagens e, principalmente, desenvolve estratégias de venda. Para falar um pouco sobre esta profissão, convido agora a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda das Faculdades Promove, a professora Cássia Torres. Seja muito bem-vinda, Cássia. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu estar aqui. O curso de Publicidade das Faculdades Promove é um curso muito tradicional em Belo Horizonte. Professora, como foi a criação do curso e o que é que faz dele um diferencial no mercado da publicidade? Nossa, agora você me fez voltar 20 e poucos anos, assim. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula no curso de Publicidade e Propaganda, ali na Avenida João Pinheiro, no ano de 2002, o curso tinha acabado de ser criado. E era uma emoção muito grande, assim, a gente tinha muita empolgação com o projeto pedagógico, que na época era inovador e continua inovador, assim, sempre muito atento às demandas do mercado. E o diferencial sempre foi isso, assim, a gente acompanhar o que o mercado precisa. Então, assim, rapidamente a gente percebeu que precisava ir para a web, que precisava, quando surgiram as mídias sociais, cuidar das redes sociais, saber mais sobre o marketing, porque o publicitário formado aqui, ele dá conta de atuar em diversas áreas. Então, a gente sempre foi atento a isso e esse é o nosso diferencial. Muito bom. Cássia, o curso de publicidade prepara o aluno para atuar em diversas áreas da comunicação. Como encaixar o ensino dessa variedade de atuações em 4 anos? Como que isso funciona no curso? Bom, é feito de forma gradativa, né? O aluno chega, primeiro ele vai ter algumas disciplinas que são básicas para estruturar determinados conceitos, que para aí depois ele vai se aprofundando na área. Para pensar a estrutura curricular, nós temos o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, onde 5 professores se reúnem mensalmente para discutir a matriz curricular. Além disso, nós temos o NEC, que é o Núcleo de Egressos Consultivos, de alunos que já estão no mercado de trabalho e voltam para se reunir conosco para falar o que está faltando aqui na formação desse aluno. Então, ele começa com disciplinas de português, de fotografia, para depois ir avançando para as oficinas de design gráfico, para as disciplinas de marketing, de métricas nas redes sociais, de gerenciamento de mídias digitais, de gestão de mídias digitais, de agência experimental, onde aí ele já começa a atender um cliente real, direção de arte e sempre pensando que aqui ele sai um profissional generalista, ele vai dar conta de todas as áreas. E depois, se ele quiser se aprofundar em uma dessas, a gente sugere e apoia muito que depois ele faça uma pós-graduação, mas ele sai pronto para o mercado de trabalho. Agora vamos conferir o Se Liga Nessa Curiosidade. Roda o vídeo. Se liga nessa curiosidade. Dizem que os publicitários têm um dialeto próprio, e isso é uma verdade. Para os iniciantes ou para as pessoas que não têm nenhuma relação com a área, um monte de palavras como briefing, deadline, job, target e brainstorm podem não fazer tanto sentido. Contudo, para os publicitários, fazem parte do cotidiano de forma natural. E aí, curtiu? É sempre bom descobrir algo novo, né? O consumo contínuo em diferentes meios de comunicação provoca uma profunda imersão em diferentes formas de propaganda. Levando em consideração que o mercado está cada vez mais dinâmico, qual é o futuro do publicitário, professora Cássia? Bom, Maico, o que a gente percebe é que hoje as publicidades ela tem que falar para a pessoa. Não adianta mais uma publicidade genérica, né, que o consumidor não vai se sentir contemplado ali e não vai conseguir criar uma relação de afeto com um determinado produto.
Então a gente fica muito atento a isso e principalmente para as novas formas, né? O cara hoje ele entra no YouTube e já vê ali uma propaganda. Se você não conseguir que ele fique 3 segundos prestando atenção naquilo, ele vai dar o play e vai mudar para outro canal e assim também na televisão, na internet, em todos os possíveis suportes. Então, mais do que nunca, a publicidade hoje tem que ser extremamente criativa, por isso que a gente desenvolve repertórios culturais e faz muita questão aqui no curso de que os alunos vejam o cinema, vá a exposições de arte, frequentem os circuitos culturais de Belo Horizonte, leiam, porque isso é que desenvolve um repertório cultural que vai fazer com que ele, na hora da criação ou na hora da redação, ele consiga ter um diferencial na qualidade daquele texto ou daquele desenho. O que a gente tem percebido hoje é que tem um público que está aparecendo muito, que muitas vezes era invisível ou subjugado, né, ou preterido, que são as mulheres, que são o público LGBTQIA+. Então, as campanhas hoje, a gente percebe que as que são mais interessantes, elas têm tocado muito nesse ponto que muitas vezes a gente não poderia tocar, no racismo. Então, a gente tem que desenvolver aqui, né, dentro das disciplinas de projetos multidisciplinares, a gente pensa nas relações étnico-raciais, pensa na questão da história mesmo do Brasil, como chegamos até aqui, e como profissional e como uma função social que o publicitário tem, na hora de criação, na hora de atuação, em qualquer âmbito profissional, ele tem que estar atento a essas questões. Quer saber mais sobre o curso? Então confira o vídeo. 4 áreas de atuação dentro da publicidade e propaganda. Social media. Nesta área, o profissional é responsável pela produção de conteúdo e gerenciamento da marca nos meios digitais. Redação publicitária. Apesar do nome, o redator publicitário não desenvolve apenas textos, mas participa de todo o processo criativo, que é tão essencial na comunicação. Planejamento. Também conhecido como planner, o profissional do planejamento analisa oportunidades no mercado e cria estratégias que serão executadas pela equipe. Criação. Sendo uma das áreas mais cobiçadas dentro da publicidade e propaganda, é aqui que o profissional coloca em prática toda a sua criatividade, desenvolvendo peças publicitárias atrativas. As faculdades promove mais perto de você. Professora Cássia, muito obrigado pela sua participação. Os seus esclarecimentos foram muito importantes para os interessados na área de publicidade e propaganda. Eu que agradeço essa oportunidade de falar de uma área tão criativa, tão rica e tão necessária no nosso país. Muito obrigada. E se você tem interesse em saber mais sobre o curso, acesse o site faculdadepromove.br. A gente se vê.